Sempre soube qual era o meu lugar dentro da minha própria casa, o da filha invisível. Tudo que minha irmã queria, ela recebia de imediato. Já eu, precisava lutar para conquistar até as menores coisas. Achei que, quando conseguisse meu primeiro emprego, finalmente ouviria um parabéns, mas o que recebi foi uma sentença: metade do meu salário deveria ser entregue à minha irmã. Anos se passaram, lutei sozinha, estudei, me formei, construí minha vida e realizei meus sonhos. Só que, quando eles descobriram sobre o meu apartamento na praia, acharam que poderiam transformar o meu esforço em palco para a festa da filha perfeita. Foi aí que tudo mudou. Eu decidi enfrentar o que nunca tive coragem antes, e o resultado? Eles jamais esquecerão. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Aprendi a medir meu valor pelas migalhas de atenção que meus pais decidiam me dar. Enquanto minha irmã mais velha tinha sempre o colo aberto, os presentes caros, os abraços e os sorrisos de orgulho, eu precisava me contentar com silêncios frios e olhares apressados. Se ela pedia algo, em poucas horas tinha em mãos. Se eu ousava sonhar com o mínimo, precisava lutar, esperar ou simplesmente desistir. Essa balança desigual se tornou rotina, e para não enlouquecer, convenci a mim mesma de que não havia nada a ser feito. Era apenas a vida mostrando que, dentro da minha própria casa, eu era invisível. As coisas mudaram quando, aos 17 anos, consegui meu primeiro emprego. Pensei que, pela primeira vez, meus pais se sentiriam orgulhosos. Imaginei até ouvir um parabéns durante o jantar. Mas o que recebi foi um soco na realidade. Meu pai anunciou que metade do meu salário seria destinado a uma mesada para minha irmã. Ela, 3 anos mais velha, ainda não trabalhava, mas ria com desdém ao ouvir a ordem: "É o mínimo que você pode fazer por mim, mana. Preciso sair com minhas amigas, comprar roupas novas. Você tem que me ajudar." A indignação queimava dentro de mim. Tentei argumentar, explicar que o salário já era baixo, que eu sonhava com a faculdade de arquitetura, mas meu pai bateu com força na mesa e gritou: "Nós mandamos em você. Esqueça a faculdade. Se não quiser cumprir seu dever, pode sumir dessa casa. Aqui não aceitamos egoístas." Naquela noite, mesmo sem ter para onde ir, fiz minha escolha. Enfiei algumas roupas na mochila, juntei as poucas economias e saí. O frio da rua não doía tanto quanto o peso da rejeição. Não tinha para onde correr, mas decidi que nunca mais me submeteria àquele papel de sombra. Passei noites em quartos alugados, economizei cada centavo, estudei em bibliotecas públicas e, aos poucos, tracei um caminho que parecia impossível. Com muito esforço, me formei em arquitetura. Trabalhei em escritórios, aceitei projetos menores, aprendi a negociar. Um dia, finalmente, arrisquei abrir minha própria empresa. Para minha surpresa, em pouco tempo comecei a ser reconhecida por um público de alta renda. Clientes exigentes, mas que sabiam valorizar o meu talento. Com isso, pude comprar minha casa, meu carro e, meses depois, realizar o sonho de infância: adquirir um apartamento em outra cidade, de frente para o mar. Durante esse tempo, o contato com meus pais e minha irmã foi rareando. Eu não ligava, eles também não. Até que a notícia do meu sucesso correu rápido, como sempre acontece quando há dinheiro envolvido. Não demorou muito para que meu telefone tocasse. Era meu pai, com a mesma voz autoritária de antes, sem espaço para afeto: "Ficamos sabendo do seu apartamento na praia. Decidimos que faremos a festa de formatura da sua irmã nele. Serão 15 convidados. Deixe tudo preparado, bebidas e comidas, e claro, tudo pago por você." Meu coração disparou. Aquilo não era um pedido, era uma ordem. Respirei fundo e respondi firme: "Não. Se quiserem fazer uma festa, aluguem o espaço como qualquer cliente." Do outro lado da linha, um silêncio carregado de raiva. Então, o grito: "Eu mando em você. Não nos decepcione ou irá se arrepender. Estaremos no apartamento daqui a 10 dias." Antes que eu pudesse reagir, ele desligou. Minhas mãos tremiam, mas não de medo.
Era como se aquela ligação tivesse aberto uma porta que eu mantinha trancada dentro de mim, a lembrança de cada humilhação, de cada noite em que chorei sozinha, de cada vez que precisei ser forte sem ninguém para me apoiar. Agora, eles tinham cruzado um limite perigoso. O pior foi perceber que, de alguma forma, já sabiam o endereço do meu apartamento. A ameaça não era apenas de palavras. Eu sabia que, se não agisse, eles poderiam realmente aparecer, tentando impor sua vontade mais uma vez. Mas o que meus pais e minha irmã não imaginavam é que aquela versão submissa de mim já tinha ficado para trás há muito tempo. E a partir daquele telefonema, eles aprenderiam, de forma amarga, que não se pisa em alguém para sempre sem pagar o preço. A ligação do meu pai não me saiu da cabeça por dias. Eu já tinha conquistado a minha casa, o meu espaço, o meu lugar seguro no mundo. O apartamento na praia era apenas um investimento, um refúgio para os fins de semana ou alguns dias de descanso, e quando não estava lá, eu alugava para a temporada. Mas para eles, era como se eu tivesse obrigação de abrir mão de tudo para satisfazer os caprichos da minha irmã. Aquela arrogância em assumir que poderiam transformar o imóvel em salão de festas sem sequer perguntar só reforçava o quanto nunca me respeitaram. Sentada na sala da minha casa, folheava a papelada da empresa e tentava manter o foco, mas os ecos da voz do meu pai me perseguiam. Eu mando em você. Não nos decepcione. Parecia que o tempo não tinha passado. Ainda era a mesma entonação pesada de quando me obrigava a entregar metade do meu salário para minha irmã. A diferença é que agora eu não era mais uma adolescente indefesa. Eu tinha minha independência, meu trabalho, minha vida. E principalmente, eu tinha o direito de dizer não. Mesmo assim, a sensação de invasão me corroía. Como eles descobriram o endereço do apartamento? Eu nunca havia mencionado nada. A resposta estava clara: minha irmã. Era o tipo de coisa que ela faria: vasculhar, perguntar, se gabar para as amigas. A prova veio poucos dias depois, quando comecei a receber mensagens de números desconhecidos. Estamos ansiosas pela festa da sua irmã no seu AP. Vai ser incrível comemorar na praia, obrigada por ceder o espaço. Logo em seguida, uma mensagem direta dela: obrigada, mana. Já comprei um vestido maravilhoso. Só não esquece das bebidas e da decoração, ok? Ri sozinha. A ousadia dela não tinha limites. Respondi: não haverá festa no apartamento. Ponto. Em menos de 5 minutos, meu celular tocou. A voz dela, carregada de deboche, veio clara: você só pode estar de brincadeira. Papai já decidiu. Não vai se colocar contra a família agora. Você não entendeu ainda? O apartamento é meu. Se quiser festa, alugue um espaço. Como você é mesquinha. Passou a vida com inveja do que eu tinha e agora, só porque tem alguma coisa, quer negar pra mim. Ela deu uma risada seca. Pode fingir que cresceu, mas continua sendo a mesma coitada. Desliguei antes que dissesse mais. Não havia razão para alimentar o veneno. Nos dias seguintes, meu pai passou a mandar áudios furiosos, exigindo que eu cumprisse meu dever. Minha mãe me ligava em prantos, dizendo que eu estava destruindo a família com meu orgulho. As mesmas armas de sempre, a chantagem, o peso da culpa. Mas eu já tinha aprendido a não ceder. Mesmo assim, eu sabia que eles não se contentariam com um não. Por isso, entrei em contato com a administradora do condomínio do apartamento na praia. Expliquei a situação e pedi que nenhuma entrada fosse autorizada sem minha autorização expressa. O funcionário registrou o pedido e me garantiu que ficaria atento. Também falei com a empresa responsável pelas locações de temporada, pedindo que redobrassem os cuidados. Não queria correr o risco de encontrar meu imóvel invadido. Foi então que lembrei de um episódio antigo, quando tinha 16 anos. Juntei dinheiro por meses para comprar uma mochila nova para a escola. No primeiro dia que usei, minha irmã a pegou emprestada sem pedir e voltou com ela manchada de tinta. Reclamei, e ouvi de minha mãe: ela é sua irmã, você tem que dividir. Aquilo ficou gravado em mim. E agora, anos depois, a cena se repetia em maior escala. Eles queriam tomar para si o que conquistei com esforço, como se eu tivesse nascido para servi-los.
10 dias se passaram rápido demais. Na manhã marcada, acordei cedo na minha casa, na cidade onde vivia e trabalhava, mas minha mente estava fixada no litoral. Liguei para o síndico para confirmar se estava tudo em ordem. A resposta dele me deixou alerta: sua família está aqui na portaria. Vieram com caixas, sacolas, parecem preparados para uma festa. O senhor mais velho disse que é dono do apartamento e exigiu a chave. Meu coração disparou. Pedi que não autorizasse a entrada, expliquei novamente a situação e garanti que, se fosse preciso, acionaria a polícia. O síndico concordou, mas disse que a situação estava ficando tensa. Naquele instante, tive a certeza, aquilo não seria apenas um embate pontual. Eles estavam dispostos a qualquer coisa para tentar me controlar, como sempre fizeram. Só que agora, eu estava pronta para mostrar que não era mais a filha submissa que podiam dobrar a força. E ali começava um confronto que mexeria não só com meu passado, mas com tudo que eu havia construído no presente. O relógio parecia andar mais devagar naquela manhã. Eu estava em casa, mas a mente permanecia no litoral, imaginando a cena que se desenrolava no prédio do meu apartamento. O síndico havia me ligado avisando que meus pais estavam lá, com sacolas e caixas, exigindo entrada como se fossem donos do lugar. Eu sabia que aquilo ainda não tinha terminado. Não demorou para o celular começar a tocar insistentemente. Era meu pai. Atendi e, antes mesmo de falar, fui recebida com um grito: sua ingrata! Você acha que pode nos humilhar desse jeito? Sua mãe está aqui chorando, sua irmã esperando os convidados, e você nos faz passar por essa vergonha. Tentei responder, mas ele não deixou. Você vai ligar agora mesmo para a portaria e autorizar a entrada. Os convidados estão a caminho, vieram prestigiar a sua irmã, a filha que nos dá orgulho. E você, como sempre, tenta estragar tudo. A menção à filha perfeita doeu, mas ao mesmo tempo reacendeu em mim a força que eu precisava. Antes de desligar, ouvi ainda minha irmã berrar ao fundo: anda logo, sua invejosa. É o mínimo que você pode fazer por mim. Minha mãe, em prantos, implorava: pense na família, não nos faça passar vergonha. Houve um silêncio pesado. Respirei fundo e disse em tom firme: está bem. Vou autorizar. Do outro lado da linha, meu pai gargalhou, uma risada carregada de soberba. Eu sabia que você cederia. No fundo, continua sendo a mesma menina que obedece quando eu mando. Eu sou seu pai, e mando em você. Sempre foi assim, sempre será. Desliguei o telefone lentamente. Minhas mãos tremiam, mas não de medo. Eu tinha tomado uma decisão diferente daquela que eles esperavam. Não liguei para a portaria. Peguei o celular e disquei para a polícia. Expliquei calmamente que estavam tentando invadir meu apartamento sem minha autorização, que já tinham se identificado na portaria como donos do imóvel, quando na verdade ele estava em meu nome. Do outro lado da linha, a atendente foi objetiva: mantenha a calma. Estamos enviando uma viatura em 20 minutos. Esses minutos foram eternos. Imaginei meus pais e minha irmã na entrada, bufando de raiva, convencidos de que tinham me dobrado mais uma vez. Só que dessa vez, não seria eu a ceder. Quando a viatura chegou, o porteiro me ligou novamente. Dona, a polícia está aqui. Estão conversando com sua família. Parece que eles não gostaram nada. Pela câmera de segurança do condomínio, consegui acompanhar parte da cena. 2 policiais abordaram meu pai, que tentava se impor, mas logo foi silenciado pelo tom firme dos agentes. Minha mãe tentava justificar, enquanto minha irmã, de braços cruzados, bufava de raiva. Poucos minutos depois, todos foram convidados a entrar na viatura. Foi nesse exato instante que os primeiros convidados começaram a chegar. Jovens vestidos para a festa, carregando presentes, alguns sorrindo, outros tirando fotos na entrada. A cena que encontraram, porém, foi totalmente diferente do que haviam imaginado. Em vez de música e decoração, viram meus pais e minha irmã sendo conduzidos para a delegacia. A confusão se espalhou rapidamente. Perguntas ecoavam: mas não era aqui a festa? O que está acontecendo? Eles estão sendo presos?
Os convidados olhavam uns para os outros, confusos, e logo começaram a gravar vídeos, tirar fotos, compartilhar em grupos. Meu pai, furioso, tentava gritar para que guardassem os celulares, mas ninguém o ouvia. A vergonha estampada em seus rostos era evidente. Sem alternativa, foram obrigados a dispensar todos ali mesmo. Meu pai, com a voz carregada de raiva, anunciou: "Não haverá festa. Vão para casa." Minha irmã gritava, tomada pela fúria: "Isso é culpa dela. Essa ingrata destruiu o meu dia." Mas já era tarde. A imagem deles entrando na viatura ficou registrada na memória de todos os presentes. Na delegacia, a humilhação ganhou um novo capítulo. O delegado ouviu a versão dos policiais e depois chamou meus pais e minha irmã para uma conversa séria. "Vocês precisam entender que não estão acima da lei. Invadir um imóvel que não pertence a vocês é crime. Se insistirem em voltar lá sem autorização da proprietária, serão presos de verdade, e não apenas conduzidos." Meu pai tentou argumentar, mas o delegado foi ainda mais firme: "Ameaças e imposições não funcionam aqui. Essa atitude de vocês é inaceitável. Se repetirem, abrirão um processo criminal." A bronca foi tão dura que, pela primeira vez, vi meu pai abaixar a cabeça. Minha mãe, em silêncio, enxugava as lágrimas. Minha irmã, no entanto, ainda mantinha a expressão de ódio, como se fosse incapaz de aceitar que alguém pudesse frustrar seus caprichos. Quando finalmente saíram da delegacia, mal tiveram tempo de respirar. Os celulares deles começaram a apitar sem parar. Notificações das redes sociais pipocavam uma atrás da outra. Vídeos da cena em frente ao prédio já circulavam em grupos de mensagens, acompanhados de comentários ácidos: "Imaginem ser barrados no apartamento da própria filha, que vergonha, foram parar na delegacia no dia da formatura, nunca vi tamanha prepotência." As pessoas riam, criticavam, zombavam. O que deveria ter sido o dia de glória da filha perfeita se transformará em espetáculo público de humilhação. E eu, ao receber a notícia de tudo o que havia acontecido, percebi que pela primeira vez minha voz havia se imposto sobre a deles. Não precisei levantar a mão, não precisei gritar. Bastou dizer não e sustentar minha decisão. Mas, no fundo, eu sabia, eles não engoliriam aquela derrota facilmente. E o pior ainda estava por vir. A notícia do fiasco na portaria do meu apartamento se espalhou com a velocidade de um raio. No mesmo dia, vídeos já circulavam em perfis locais da cidade litorânea, acompanhados de comentários sarcásticos. Pessoas que nunca haviam me visto antes começaram a me seguir, intrigadas com a história da família que tentou invadir o apartamento da própria filha. Era como se o universo tivesse dado um jeito de mostrar publicamente aquilo que eu sempre soube: o quanto eles eram capazes de passar por cima de mim para beneficiar minha irmã. De dentro da minha casa, enquanto acompanhava tudo pelas redes sociais, eu sentia uma mistura de alívio e tensão. Alívio porque, finalmente, eles estavam provando do próprio veneno, expostos diante de todos. Mas também tensão, porque eu sabia que o orgulho ferido do meu pai e a vaidade da minha irmã não deixariam barato. Era só questão de tempo até que tentassem me atingir de outra forma. A confirmação veio 2 dias depois. Meu celular tocou em plena manhã de trabalho. Era minha mãe. A voz dela, carregada de choro e rancor, me atingiu em cheio: "Você acabou com a formatura da sua irmã." Todos comentando, todos rindo de nós. "Seu pai não consegue sair de casa sem ouvir piadinhas. A culpa é sua, só sua." Antes que eu pudesse responder, ela continuou: "Você é cruel, fria. Que tipo de filha chama a polícia contra os próprios pais?" Fechei os olhos e respirei fundo. Eu já esperava por aquilo. Mas, antes que pudesse dizer algo, ouvi a voz do meu pai ao fundo, alta e raivosa, como sempre: "Ingrata. Você pensa que vai nos humilhar assim, sem consequência? Pois eu juro que vai se arrepender. Sua irmã merecia um dia de glória e você roubou isso dela. Você não vale nada." Desligaram sem esperar minha resposta. Eu fiquei ali, imóvel por alguns instantes, sentindo o peso das palavras. Apesar de tudo, ainda doía ouvir meu pai me reduzir àquele lugar de rejeição. Ainda assim,
dentro de mim havia uma chama firme, eu não cederia. Não depois de tudo que lutei para chegar onde estava. Naquela mesma tarde, recebi mensagens de alguns conhecidos da cidade onde nasci. Pessoas que eu mal falava há anos me enviaram prints das redes sociais, a história estava se tornando ainda maior. Perfis de fofoca regionais compartilhavam os vídeos, e os comentários eram implacáveis. Pais desses merecem processo. E a filha folgada que queria usar o apartamento da irmã sem pagar nada? Que vergonha alheia, não conseguem respeitar nem a própria família. Minha irmã, que sempre gostou de se exibir online, tentava responder alguns comentários, mas quanto mais falava, mais aumentava a enxurrada de críticas. Um vídeo em que ela gritava comigo na portaria viralizou, com milhares de visualizações. O rótulo de irmã mimada colou nela de forma instantânea. Nos bastidores, porém, eu sabia que a tempestade ainda não tinha terminado. Dias depois, meu advogado, um amigo próximo que cuidava de alguns contratos da empresa, me ligou. Preciso te avisar de algo. Seus pais entraram em contato comigo. Querem informações sobre a titularidade do apartamento e tentaram insinuar que poderiam questionar a propriedade. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Eles não têm nenhum direito sobre aquilo. O imóvel está no meu nome, tudo documentado. Respondi. Sim, está tudo correto. Mas eles parecem dispostos a criar confusão, mesmo sem base. Disse ele, cauteloso. Desliguei a ligação e fiquei em silêncio por alguns minutos. Era exatamente o que eu temia, quando não conseguiam me dominar pelo medo, tentavam pelo desgaste. Naquela noite, fui até o apartamento da praia sozinha. Precisava ver com meus próprios olhos que tudo estava em ordem. Entrei no imóvel e senti o cheiro familiar de maresia misturado ao perfume discreto que costumava usar quando passava alguns dias ali. Caminhei pelos cômodos impecavelmente limpos, toquei nos móveis escolhidos com tanto carinho e, por um instante, me vi voltando à adolescência, quando sonhava em ter um espaço só meu. Não importava o quanto eles tentassem me diminuir, aquele lugar era símbolo da minha vitória. Enquanto observava o mar pela sacada, pensei em quantas vezes engoli o choro quando minha irmã recebia tudo o que queria e eu era deixada de lado. Pensei no jantar em que meu pai gritou que eu deveria sustentar minha irmã e esquecer a faculdade. Pensei nas madrugadas em claro, estudando, trabalhando, sem apoio de ninguém. Cada lembrança se transformava em uma camada de proteção dentro de mim. Saí do apartamento decidida, eu não recuaria. Se eles quisessem me enfrentar, que viessem. Mas dessa vez, não seria eu a perder. No entanto, eu não imaginava que aquela decisão de resistir ainda traria consequências muito maiores. Porque, em vez de se calarem diante da vergonha pública, meus pais e minha irmã estavam prestes a dar um passo ainda mais ousado e perigoso. E quando esse passo fosse revelado, eu teria que usar não apenas a minha força, mas também toda a astúcia que aprendi nesses anos de luta. As semanas que se seguiram ao escândalo foram um misto de silêncio tenso e rumores constantes. Na minha cidade, muitas pessoas ainda comentavam o episódio da delegacia. Eu fingia indiferença, mas acompanhava tudo de perto. Não demorou muito para perceber que meus pais e minha irmã não aceitariam a derrota. Orgulho era o combustível daquelas 3 pessoas, e a vergonha pública havia ferido de maneira irreparável a imagem de poder que sempre tentaram manter. O primeiro sinal de que algo maior estava por vir apareceu em uma noite de quinta-feira, quando meu advogado me ligou novamente, visivelmente preocupado. Eles entraram com uma reclamação formal, tentando alegar que o apartamento teria sido comprado com o dinheiro da família. Querem questionar a propriedade. Segurei o telefone com força, contendo a raiva. Isso é absurdo. Você mesmo cuidou de toda a papelada. O imóvel está no meu nome, a escritura registrada em cartório. Eu sei, respondeu ele. Mas eles parecem dispostos a transformar a mentira em narrativa. Não se trata de ter razão, e sim de tentar desgastar você. O nó no estômago apertou. Eles estavam mesmo prontos para se afundar ainda mais, desde que conseguissem me atingir. Nos dias seguintes, recebi mensagens da minha irmã, carregadas de veneno. Você vai se arrepender de ter acabado com a minha festa.
Papai vai provar que você não passa de uma impostora. Esse apartamento deveria ser meu. Você não merece nada do que conquistou. Eu não respondia. Mas cada palavra dela era combustível para manter minha decisão firme, eu não voltaria a ceder. Foi então que, em um sábado à tarde, recebi uma ligação inesperada do síndico do prédio na praia. Dona, preciso avisar que seus pais apareceram aqui novamente. Desta vez, não vieram sozinhos. Trouxeram um advogado e estão exigindo que o condomínio libere o apartamento. Alegam que tem direito sobre o imóvel. Senti o sangue ferver. Respirei fundo e perguntei: e o que o senhor fez? Como já temos registrado que o apartamento é seu, não autorizei nada. Mas eles disseram que voltariam com mais gente se fosse necessário. Achei melhor alertar a senhora. Aquela ousadia não me surpreendia, mas a ameaça de voltar com mais gente acendeu um alerta. Sabia que, se não agisse rápido, poderiam tentar invadir de novo. Liguei imediatamente para meu advogado e para a polícia local, deixando registrado um boletim de ocorrência preventivo. No entanto, a situação tomou proporções ainda maiores quando, dias depois, uma notícia começou a circular em blogs da região: família disputa apartamento de luxo na praia, filha rejeitada é acusada de tomar imóvel dos pais. Era claro que minha irmã ou meus pais tinham procurado jornalistas para plantar aquela versão. Li a matéria com calma. Dizia que fontes próximas à família afirmavam que eu havia usado recursos da casa para comprar o apartamento, ocultando informações e agindo de má fé. Os comentários eram divididos, alguns me defendiam, lembrando do episódio da delegacia, outros acreditavam na mentira, chamando-me de ambiciosa e filha ingrata. Meu coração pesou, mas não me abalei. Chamei meu advogado novamente e discutimos estratégias. Ele me orientou a não responder publicamente, apenas reforçar a defesa legal. A mentira tem pernas curtas, disse ele. Mas eles vão tentar desgastar você até o limite. Enquanto isso, meus pais e minha irmã sofriam cada vez mais nas redes sociais. O fiasco da festa frustrada ainda rendia piadas e montagens, e agora a tentativa de se colocarem como vítimas só alimentava mais a desconfiança. Vi comentários como: engraçado, quando tentaram invadir o apartamento não disseram nada sobre o direito de propriedade. Tudo isso é inveja do sucesso dela. O golpe que pretendiam desferir contra mim acabava se voltando contra eles mesmos. Certa noite, recebi uma mensagem inesperada de uma antiga amiga da minha irmã. Ela dizia: eu não tenho mais amizade com ela, mas achei que você deveria saber. Sua irmã está planejando outra festa, só que desta vez em um espaço alugado. Ela anda dizendo que vai mostrar a todos que continua sendo o centro das atenções, que vai superar a humilhação que você causou. Ri ao ler aquilo. Era tão previsível. Mesmo depois de tudo, ela ainda precisava de palco, de brilho, de bajulação. Mas a diferença é que agora, todos sabiam quem realmente ela era. A filha perfeita aos olhos do meu pai tinha se transformado, diante da opinião pública, em sinônimo de arrogância e futilidade. Apesar disso, eu não baixei a guarda. Sabia que a batalha final ainda estava por vir. Eles já haviam tentado me invadir, me expor, me desgastar. O que fariam a seguir? Naquele momento, uma coisa ficou clara dentro de mim: eu não iria apenas me defender. Eu mostraria a eles, de uma vez por todas, que a filha rejeitada não era mais um alvo fácil. E que cada lágrima que derramei no passado estava prestes a se transformar na minha maior arma. A calmaria antes da tempestade pairava no ar. Eu só não sabia que, no último ato dessa história, o tombo deles seria ainda mais cruel do que qualquer coisa que já haviam vivido. A tensão crescia a cada dia. A tentativa dos meus pais e da minha irmã de me expor nos blogs locais havia falhado, mas eu sabia que eles não parariam tão cedo. Meu pai sempre foi movido por orgulho, e minha irmã, por vaidade. Para eles, aceitar a derrota era inimaginável. Foi então que recebi uma informação que mudaria tudo. Uma funcionária de confiança de um espaço de eventos que ficava próximo à praia, e que eu conhecia por causa de clientes, entrou em contato comigo discretamente. Você não vai acreditar, sua família esteve aqui.
Estão negociando para fechar uma festa grande, exatamente para a data em que sua irmã queria comemorar a formatura. Ela fez uma pausa. Fiquei com pena, sabia que você precisava saber. Meu coração acelerou. Perguntei detalhes, e ela confirmou não só o local, mas também a data e até o número aproximado de convidados. Era como se o destino tivesse me entregue, de bandeja, a chance de mostrar que eu não era mais a menina que aceitava tudo calada. Na manhã seguinte, entrei em contato diretamente com a administração do espaço. Expliquei que queria alugar exatamente naquela data, paguei o valor integral adiantado e garanti todos os documentos. O contrato foi fechado em poucas horas. Saí de lá com um sorriso contido, quase incrédula. Eles passariam pela mesma sensação que tantas vezes me fizeram sentir, a de ter algo arrancado das mãos no último instante. Dias depois, exatamente como eu previa, meus pais e minha irmã retornaram ao espaço para formalizar o fechamento. Segundo a funcionária que me contou depois, a cena foi quase cômica. Eles estavam confiantes, falando alto, já discutindo decoração e cardápio. Mas quando o responsável informou que a data havia sido fechada pela proprietária do apartamento na praia, o choque foi imediato. Minha irmã arregalou os olhos, minha mãe ficou pálida e meu pai, tomado de fúria, bateu na mesa. Isso é impossível. Ela não pode ter feito isso. Em poucos minutos, meu celular começou a tocar. O número do meu pai apareceu várias vezes, depois o da minha irmã. Atendi apenas quando minha mãe ligou. A voz dela tremia entre indignação e desespero. Como você pôde fazer isso conosco? Você sabia que estávamos negociando. Respirei fundo e respondi com calma, eu consegui e quis alugar, simples assim. Do outro lado, um silêncio pesado, quebrado segundos depois pelo grito do meu pai, maldita. Você só vive para nos envergonhar. Mas a verdade era que não havia nada que pudessem fazer. O contrato estava assinado, registrado. O espaço era meu naquele dia, e ponto final. Irados, eles tentaram recorrer à última cartada que ainda seguravam, a notificação mentirosa de que o apartamento da praia havia sido comprado com dinheiro da família. Usaram contatos, insistiram com advogados, espalharam a versão em novos blogs e grupos de mensagens. Mas a mentira durou pouco. Bastou que os documentos oficiais viessem à tona para que a farsa fosse desmascarada. Comprovantes de transferências, contratos, escritura em meu nome, tudo foi exibido de forma clara. Não havia espaço para dúvidas. E quando a verdade apareceu, a vergonha deles se tornou ainda maior. A tentativa de me pintar como usurpadora se voltou contra eles, revelando para todos o quão longe estavam dispostos a ir para me atacar. As redes sociais foram impiedosas. Comentários surgiam em todos os lugares. Primeiro tentam invadir o apartamento da filha, agora inventam mentiras sobre propriedade? Inacreditável o que o ego e a inveja fazem com uma família. Parabéns para ela, que mostrou força. Que os pais e a irmã sintam na pele o que é ser expostos. Minha irmã, que tanto sonhara em brilhar no dia da formatura, acabou tendo seu nome associado a escândalos e piadas. Nos corredores da faculdade, ouvi dizer que os colegas riam dela, chamando-a de a princesa sem castelo. Meus pais, por sua vez, viraram motivo de cochichos e olhares de reprovação em cada lugar que frequentavam. E eu? Eu não precisava dizer nada. Não precisei me justificar, nem levantar a voz. Bastou me manter firme, segura das minhas escolhas, para que a própria realidade se encarregasse de mostrar quem realmente tinha razão. Naquele fim de tarde, voltei ao apartamento na praia. Fiquei alguns minutos olhando o mar, sentindo a brisa leve no rosto. Sorri, não por vingança, mas por finalmente entender que não era mais prisioneira do medo ou da obrigação de agradar. Eu tinha conquistado meu espaço no mundo, e ninguém poderia me tomar isso. Meus pais e minha irmã colheriam, dali em diante, as consequências de cada ato, cada humilhação, cada mentira. Quanto a mim, seguiria adiante. Forte, livre, e finalmente em paz com a certeza de que não havia nada mais poderoso do que ter a própria vida nas próprias mãos. E então, o que você achou dessa história?
Você teria coragem de agir como a filha rejeitada fez, enfrentando os próprios pais e a irmã para defender o que é seu? Ou teria tomado uma decisão diferente? Quero muito saber a sua opinião. Se você chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer ainda mais histórias emocionantes como essa. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos capítulos que já estão a caminho. Outra coisa importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Aposto que muitos vão se surpreender com esse desfecho e vão querer comentar também. E deixe aqui nos comentários, você faria o mesmo que a filha fez? E me conta também de qual cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde nossas histórias estão chegando e, claro, vou deixar um coração especial no seu comentário. Agora é com você, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Sua participação é essencial.